Com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Eu quero aproveitar a igreja de pé para lermos o texto. Que está no meu coração, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Lerei na versão King James, capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu João, versículo 23 ao 26. Mas a hora vem, disse Jesus, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para o adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Eu sou o Messias. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Amados, quero agradecer ao meu Deus pelo privilégio, ao nosso Deus, de poder estar este dia convosco, congregando nesta EBO, esta noite para a igreja, e para tal elevo a minha gratidão ao meu amigo. Sei que não tenho merecimentos à altura desta expressão, mas a bondade e o amor dele para comigo me dê esse direito. Agradeço ao meu amigo, pastor Emanuel Júnior, sua muito digna esposa, pastora Carol, muito obrigado. Primeiro vice, pastor Moacir, irmã Bete, sua muito digna esposa. Em nome deles, agradeço externo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, à minha esquerda, à minha direita e à vanguarda, e obviamente a esta gloriosa igreja. Que Deus os abençoe pelo privilégio a mim dado. Quero fazer registro de gratidão pelo carinho, a predisposição, a receptividade do pastor Paulo, presbítero Edmilson. Desde a minha chegada no aeroporto, tem me tratado de forma representando vocês, que eu não mereço, como também ao pastor Eliseu. Que Deus recompense, amigos. E a alegria de rever o meu amigo, pastor, mestre, doutor Altair Germano, que é um ícone na nossa Assembleia de Deus, e felizes aqueles que o ouvem. Muito bom revê-lo. Queridos, quero tomar por base esse texto para falar-lhes e mostrar-lhes biblicamente os motivos que nós temos, e no final você mensura de forma introspectiva se você tem motivos ou não de ser agradecido. Se nós temos motivos ou não de muitas vezes quebrar protocolos. Quando nós analisamos o questionamento, o desenrolar do texto com o seu contexto anterior e posterior, os irmãos observam que o diálogo de Jesus com a samaritana, na ótica religiosa, era improvável, porque a lei religiosa, o judaísmo, não permitia que nenhum judeu tivesse contato com este samaritano, e obviamente o que viria depois dela, que eram os gentios, no nosso caso. Então é um diálogo para uma descartada, e como
ela era uma judia, mas descartada porque estava em Samaria. Talvez no contexto, Samaria para os judeus era imunda porque era habitada pelos que a Síria mandou de volta. Então o diálogo tem alguns questionamentos. Primeiro, ela sabia que os seus pais adoraram no monte Gerizim, e para eles guardavam que o verdadeiro lugar de adoração era Gerizim, e para os judeus era Jerusalém, conforme Deus determinou. Quero pedir a vossa paciência para contextualizar a Bíblia, a história, no contexto do privilégio que nós vivemos hoje. O objetivo da criação dos seres vivos foi para adorar a Deus, prestar-lhe serviços, tributos de honra, e isto, se nós analisarmos o contexto, com base em Ezequiel capítulo 28, havia um lugar na terra chamado Éden, paraíso. E este paraíso, este lugar, segundo alguma linha teológica, histórica, era antes da nossa existência como seres humanos. Era a criação de seres que vieram da luz, os anjos, seres espirituais. Entenda o que eu disse, espirituais, seres que tinham acesso. Então, para nós entendermos, esta terra era habitada, coberta por pedras fogueadas, preciosas, e com base em Ezequiel capítulo 28, 18, havia santuários em lugar de adoração. E estes lugares, estes santuários, eram habitados por estes anjos. E a Bíblia mostra que só um tinha o direito, só um anjo, tinha o direito de levar a adoração produzida da terra aos céus, diretamente a Deus. Então a Bíblia chama de Lúcifer, o anjo de luz. E ele diz, a Bíblia, que ele cotidianamente apresentava-se diante de Deus no Monte Santo, abria o coração e dizia as palavras de enaltecimento a Deus produzido de baixo. Veja que o contexto adoração, ele tem uma proximidade tamanha com Deus, que esta intimidade, este relacionamento engodou o coração de Lúcifer. E Isaías diz, capítulo 14, que ele guardou no coração ser igual a Deus, tendo em vista que só ele comparecia diante do trono, do Monte Santo. A intimidade com Deus, por meio da adoração. Então ele consegue contaminar uma terça parte dos anjos, para que a glória que era dada a Deus, ele também tinha o direito, e pôs no coração: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Se você ler 28, 13 de Ezequiel, você vai ver que havia um Éden, um lugar, um paraíso, onde Lúcifer habitava. Quando você vai para o versículo 28, ou capítulo 28, versículo 18, salvo engano, você vai perceber que diz Ezequiel, a revelação da eternidade de Deus deu a ele nesse lapso, neste momento, que Lúcifer, disse ele, por conta do teu pecado, contaminasse os teus santuários. Então veja que quando Lúcifer propõe subir a Deus e ser igual a ele, acima das mais altas estrelas, das mais altas nuvens, então Deus já o esperava, e o julgamento dele foi imediato.
te atirarei à terra, envergonhado, consumido, e todos saberão. Então Lúcifer é atirado à terra. O julgamento foi imediato. O julgamento de Lúcifer não teve apelação, não teve recurso, não teve habeas corpus. Ele foi direto condenado. Os anjos que se rebelaram, uma terça parte, também condenados direto ao fogo eterno para o juízo final. Deus recolhe os que não se contaminaram. Os que se contaminaram são presos, e a terra fica sem forma e vazia, dizendo que nenhum adorador mais existia na terra. A terra era vazia. Então, quando nós analisamos nesta visão, o único lugar de onde subia a adoração da terra aos céus, o Éden de Lúcifer, foi destruído, foi fechado, e as águas cobrem, as trevas vêm, e a terra é isolada dos céus. A Bíblia diz que na face do abismo, entre as trevas e as águas, acima de tudo, o Espírito Santo continuava a acreditar: ainda vai ter adorador aqui. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus. Em alguns contextos originais, em princípio criou Deus os céus e a terra. E como era a terra? Sem forma e vazia, ou seja, não havia seres vivos nela. Então Deus, primeira coisa, repreende as trevas. Diz Deus: haja luz. Veja que as trevas foram distintas da luz, não foram eliminadas. Era a criação, sol, noite, dia e noite, porque a Bíblia diz que houve luz. Então Deus começa a investir na terra, a dar vida. Primeira coisa, repreendeu as trevas. Consequentemente, ele vai para as águas. Haja separação entre as águas e a porção seca, terra. As águas se recolhem, a terra volta na luz, e Deus chama os montões das águas mares e a porção seca, terra. Então olha que coisa linda. A terra foi tirada do abismo, das trevas, e Deus disse: haja luz. Então a luz chamou dia e as trevas chamou noite. Então Deus, em todo o capítulo 1, vai trazer existência o que não havia, seres vivos. Veja que depois que Deus cria todo o mundo vegetal, aí Deus vai trabalhar na criação de seres vivos. Aí vem os animais, os monstros marinhos, vem os répteis, vem as bestas feras da terra, vem as aves, e Deus vai vendo o que era bom. A Bíblia mostra até o capítulo 25 versículo 25 do capítulo 1, que Deus cria todos os seres viventes, dizendo: haja e havia. Quando nós vamos para o capítulo 26, a terra estava pronta, a terra estava perfeita. Veja que a Bíblia diz que Deus viu que era bom, estava pinindo, como dizia minha mãe. Então o capítulo 1, versículo 26, 25, Deus observa que faltava o principal, um substituto de Lúcifer, para que por meio dele a terra voltasse a elevar adoração a Deus, porque este é o objetivo da criação do ser humano. Você lembre de todos os seres que o salmista replicou: que tudo que tenha fôlego de vida louvem, adorem ao Senhor. Então este é o objetivo. Então agora veja que pela primeira vez no versículo 26 vem o plural. Deus não diz eu vou fazer, embora que todo o contexto da criação está ligado a ele, Deus fez, mas aqui ele diz façamos ou vamos fazer, em qualquer ou pelo menos
Há quem diga, aqui está o mestre, e eu disse a ele que é difícil pregar diante dele, que para você defender tem que ter pelo menos 3 versículos, ou 3 para defender uma tese, ou pelo menos 6 traduções. A Peshitta, que é a mais próxima do aramaico, a King James, que segundo os historiadores, escritores, é a mais próxima do original hebraico, a Thompson, João Ferreira de Almeida, tanto corrigida como atualizada. Você vai encontrar a frase plural, a linguagem de hoje, vamos fazer. Então veja que houve uma reunião, e eu estou diante de uma igreja sábia, de homens sábios. Quando nós dizemos, vou fazer, é você, mas façamos, você vai aceitar ideias, você vai compartilhar o projeto. Então, dá-se a entender em uma linguagem de entrelinhas, isto não está escrito, é um pensamento meu e de pregador, que Deus reúne Pai, Filho, Espírito Santo em uma pessoa. Então, como vamos fazer este adorador? Primeira coisa, Espírito Santo entra em ação, e o Espírito Santo diz, deixe que eu forme. Veja que Jó, capítulo 33, versículo 4, ele diz que o Espírito de Deus me formou, me fez. Veja que há uma distinção. Então, o Espírito desce e vai pegar aquilo que foi tirado das trevas. Lembra que eu disse que os anjos foram criados da luz? Agora o adorador que ia substituir foi tirado de algo que veio das trevas, do abismo. Ele pega um pouco de terra, é da terra, é do pó, e vai desenvolver o adorador, o ser humano. Depois que ele deixa tudo prontinho, ele vai dar vida. E há alguém que diga que ele fez tão perfeito que colocou um lugar para ele habitar dentro deste adorador. Para relacionar ele com Deus, ele dá o direito de vida eterna. Está pronto. Então, como o texto nos dá o direito de discutir, façamos. Venha Deus, o Senhor vai dar vida a ele, vou. Vai dar direito de livre-arbítrio, vou. Vai dar direito de escolha, vou. Vai dar poder de decisão, vou. Mas ora, é melhor pensar, porque os anjos eram perfeitos, estado eterno, e decepcionaram. E ele vem da terra, ele vem das trevas. E o que é que o Senhor vai fazer? Vou colocar a minha misericórdia dentro dele, porque a minha misericórdia não vai ter fim para ele. Se ele cair, eu levanto. Se ele decepcionar, eu continuo acreditando. Então Deus, com a sua misericórdia, vem. Aí na continuação do Jó, ele diz que o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. O Espírito do Senhor me fez, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Está perfeito. Mas se ele decepcionar, aí vem o Filho. Pensamento meu, se ele decepcionar, eu recupero ele, porque ele foi feito para mim, porque sem mim nada do que foi feito se fez. Então, se ele decepcionar, eu vou buscá-lo de volta e vou resgatar, mas não vou desistir dele por conta da tua misericórdia. Aí agora o homem está perfeito, com vida, respirando, com a essência de Deus, feito para não conhecer a morte, feito para adorar e viver eternamente. Espiritual. O homem é criado em espírito, porque Deus sopra a sua essência. E agora o que é que Deus vem na sequência? Criar o jardim, o Éden. Veja que está escrito que Deus gera, Deus constrói, vou usar essa frase, geograficamente em todo o planeta Terra, um único lugar chamado Éden, paraíso, uma igreja, o lugar de adoração. E quem é que vai habitar ele? Não é o boi, não é o cavalo, é o ser racional, o ser humano. Veja que Deus coloca o ser humano no Éden, no paraíso, e dá ordem à natureza, dá ordem à terra. Você vai produzir frutos para o alimentar. Ele não vai trabalhar, ele não vai se esforçar,
O único dever dele é prestar adoração, é ligar terra a céu, céu e terra. Como o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 2: o que é o homem para que te lembre deles? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória. Ele agora é feito menor que os anjos, não tinha o direito e a autoridade de subir aos céus. Então, como ele não podia subir, que Lúcifer tinha esta atribuição, aí Deus descia. E descia aonde? No jardim. Para que? Ser adorado. Gênesis diz que todo o virar do dia, Deus descia, entrava no Éden. A intimidade era tão grande que só pelo barulho dos pés o homem já sabia: ele chegou e eu vou adorar. Então assim era o cotidiano deste ser humano, vivendo em adoração e espírito com Deus. Vem o capítulo 3, em síntese. Vejam que dá-se para perceber, isto é um pensamento sujeito à análise, considerando o contraditório. Dá para perceber, quando Paulo vai falar de Adão e Eva, ele vai propor porque a mulher é punida, porque ele diz: Adão não cedeu quando foi tentado. Isso implica dizer que Lúcifer tentou contaminar Adão, mas ele não cedeu. Mas aí ele vai para a mulher e ele propõe o mesmo princípio que o separou do céu. Veja que Lúcifer não vai propor algo novo, ele vai questionar acerca, impor um ponto de interrogação entre Deus e o ser humano. Ele entra no jardim e diz: Deus falou para você, vou usar a nossa linguagem, para não comer de nenhuma árvore do jardim. Ela diz: não, ele não falou assim. Ele disse que toda árvore de todas podemos comer, nos alimentar. E uma observação: a Bíblia diz que todas as árvores do jardim era boa de se ver e boa de se comer. Então ele disse que só tem uma, a que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos morreremos. Ele estava falando do relacionamento espírito com Deus, em espírito. Porque veja que Lúcifer diz: não, ele enganou vocês. Na nossa linguagem, ele não falou a verdade. Ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. O que derrubou Lúcifer foi o princípio de igualdade, e ele propõe o mesmo para o ser humano. Veja que a proposta foi tão boa que Eva consegue convencer Adão. Então a Bíblia diz que ambos tocaram, comeram do proibido. O fato não era simplesmente comer, mas era a quebra da regra. Regra é uma lei. Se você olhar para dar sentido, a regra é um limite, é uma lei instituída, estabelecida pela mais alta autoridade de uma nação ou de um povo, no caso aqui, Deus, em reação da raça humana. Então, quando eles comem, eles quebram a lei, eles quebram a regra. E quando quebram a regra, vem Romanos 5,19, quando Paulo diz que pela desobediência de um só homem, todos conheceram o pecado. E ou seja, então veja a gravidade. Deus vem e a igreja estava vazia. O único lugar geográfico na terra não tinha mais o adorador de todos os dias, por conta do pecado da desobediência. Veja que quando Deus vem ser adorado, o ser humano comete o mesmo erro. Então, como já havia uma jurisdição, Deus já havia julgado Lúcifer e os anjos sem misericórdia, com o poder, sem poder de apelar, sem direito de recurso. A jurisdição dizia que ele tinha que aplicar a mesma regra para o ser humano, porque cometeu o mesmo erro. Então veja que o homem, quando Deus o procura, ele responde:
estou escondido. Ele confessa o erro, e a partir, se nós analisarmos do que Paulo pregava, o contexto jurídico, o homem se tornou um réu, confesso e convicto, sem direito a apelar, sem direito a recurso. Aí o que acontece? A misericórdia, porque Deus colocou dentro dele, pela misericórdia, Deus não o destrói, Deus não abre mão deles. Vem a punição, agora a punição vem, e a Bíblia diz que o ser humano é destituído da graça, da glória, da presença de Deus. Agora é expulso da igreja, é expulso do jardim, e Deus fecha a igreja. Para quê? Para que ele não volte a comer da árvore da vida. Uma espada flamejante, querubins, guardava o único lugar na terra de adoração, que agora estava vazio. O homem é expulso, e Paulo diz na sua pregação aos Romanos, capítulo 8, que agora o ser humano vai ser guiado não pela lei de vida que foi criado, a vida eterna, mas pela lei do pecado e da morte. E pela lei do pecado a morte veio, e o inferno se apossa disso. Agora vai Deus esperar a reconciliação, mas o homem, o ser humano da geração de Adão, não se tornou mais um adorador efetivo, porque o jardim estava fechado. Capítulo 6 do Gênesis, você vai ver a degradação geral, o pecado e a morte passou a todos, e a Bíblia diz que agora todos pecaram, e agora o que subia da terra não era mais o propósito para que ela foi criada, a adoração, mas o que subia agora era o mau cheiro do pecado. Aí vem o pecado, e vem a morte, e vem o inferno, e pede uma audiência. Eles não têm jeito, o Senhor nos condenou, e agora o Senhor já usou o recurso da misericórdia, mas agora o pecado tomou conta de tudo, porque na maioria das Bíblias, a epígrafe do capítulo 6 diz degradação geral do gênero humano. Quando é geral, ninguém escapou do pecado. Então vem Deus observar se há proposta, se há acusação do inferno, do pecado e da morte tinha sentido, e Deus vê que o cheiro do pecado chegou às suas narinas. Não era mais adoração, não era mais louvor, era pecado que subia, era pecado que cheirava mal. Aí Deus vem pela sua bondade e diz: me arrependi de haver feito o homem que criei. Ele agora é mau, se tornou um de nós. Se você olhar o versículo 3, Deus disse: o meu espírito não habitará para sempre com o homem. Ele agora é carnal, ou seja, não é mais espiritual. Limita o homem a 120 anos e tira dele o direito de vida eterna. Veja que aquele espírito que ligava o homem a Deus é tirado do homem, e agora ele vai viver debaixo desta pressão. Porém, quando todas as provas, quando todas as acusações eram confirmadas, eram contundentes, comprobatórias para nossa destruição geral, aí quando parecia que não tinha mais recurso, aí Deus vai usar pela sua misericórdia um recurso. E o que é que ele usa? A graça. E graça é favor imerecido, nem Noé merecia. Aí a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Era Deus dizendo: eu não vou desistir deles, eu vou continuar acreditando neles, para isso eu criei eles. Então, pela misericórdia e pela graça, a sanção vem, a destruição vem do dilúvio, mas Deus preserva 8 seres humanos e um casal de cada animais. Ele levanta a arca, o dilúvio vem. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio devasta tudo. Veja que agora, mais uma vez, como no começo, as águas prevalecem sobre todo o planeta Terra. A Terra é
eliminada pelas águas do dilúvio. Não tinha mais adorador, só 8 sobreviventes, preservados pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Então, capítulo 8 do Gênesis, Deus tira Noé da arca e sua família e faz uma nova aliança, que aliança de compromisso, de não mais destruí-lo como fez. Então ele só lhe dá uma regra: encham a terra, porque o dever da terra é prestar tributo em adoração a Deus. A geração de Noé, agora por meio de Sem, Cã e Jafé, entra com esta responsabilidade. Aí vem uma geração, quando você chega no capítulo 11 do Gênesis, já não é mais a geração de Adão, é a geração de Noé, que tinha a responsabilidade de encher a terra para adorar a Deus, mas eles perdem o foco, e em vez de obedecer, eles quebram a regra de novo. Eles no capítulo 11, levantam um projeto para desobedecer a Deus. Não vamos nos espalhar, vamos construir uma cidade e levantar prédios que cheguem no céu, para ninguém se perder de vista. Aí veja que mais uma vez Deus via recolhidas as águas, a terra apareceu com o objetivo de adorar, e a decepção vem de novo. A geração de Noé, agora egoísta, querendo o seu próprio reconhecimento, eleva-se a um ponto só. Aí Deus desce de novo, como no capítulo 6, e vê que a intenção era ruim. Então vem o Espírito e confunde a língua da geração de Noé. Quem era semita falava ali um idioma, quem era de Jafé falava outro, quem era camita falava outro, e na construção ninguém entendia nada. Então tiveram que se espalhar pela terra. Então veja que do capítulo 11 para o 12 há um período de tempo, uma geração. Quando esta geração de Noé se deixa levar, os irmãos lembram, e eu citei, que todos os seres viventes têm um dever: adorar a Deus, está intrínseco dentro dele, foi criado para isso. É por isso que você vê a geração de Noé longe de Deus, desobediente, sem o Espírito de vida eterna, sem o Espírito Santo, e vivendo carnalmente, não tinha relacionamento com Deus. Então se volta para a idolatria e vão adorar pedra, pau, lua, sol, a ponto que o maior comércio, o mais rentável, o mais lucrativo, era o comércio da idolatria. Porque o ser humano, você vê até hoje, nós estamos aqui para adorar a Deus, mas em outro lugar tem gente adorando outras coisas, porque queira ou que não, o ser humano não vive sem adorar. Ele adora alguma coisa porque foi criado para isso. Então toda a geração de Noé decompôs-se no pecado, era dominada pela lei do pecado e da morte, e isso afastava eles da adoração, porque a lei do pecado e a morte era quem regia. Então vem o segredo, aí vem o capítulo 12, veja o que é misericórdia. Aí Deus leva um projeto meramente espiritual, e ele vai no meio da decadência espiritual e escolhe um homem chamado Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque, versículo 3, através de você, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vai ter adoração de novo, por meio do projeto espiritual Israel. Por meio de Abraão, da sua descendência, Jacó, levanta-se Israel. Veja que Israel vai para o Egito com 70 pessoas e sai com milhões de pessoas. Quando por meio de Moisés, Deus tira Israel do Egito, tira como um projeto espiritual de adoração. Você vai ver que com 3 meses, capítulo 24 do Êxodo, com 3 meses que o povo saiu do Egito, aí vem Deus, e o que é que ele faz? Vai propor uma nova aliança, agora não mais com toda a terra, mas com o único projeto espiritual na face da terra, Israel. E Israel diz: estamos de acordo com uma aliança de adoração que o Senhor quer. Então
fecha a aliança. Quando a aliança estava fechada, aí vem o capítulo 25 do Êxodo, e o que é que Deus faz? Vai escolher geograficamente na terra um lugar para ele ser adorado, o tabernáculo. Então veja que é Deus que compõe o tabernáculo, até os pregos, os grampos, o tecido, a cor, tudo foi Deus que decidiu para ele descer. Aí vem, que forma o tabernáculo por meio de Israel. Como ainda o pecado permanecia, aí vem o que? Vem o homem preparado. Como Israel não podia se aproximar e adorar, então Deus estipula que tinha que o povo trazer sacrifício para representar a inocência sua, tinha que queimá-lo, tinha que entrar no lugar santo e queimar incenso, porque o que era o capítulo 6 do Gênesis, a carniça, o pecado cheirava mal aos olhos de Deus. Então estes animais mortos no tabernáculo significavam esta pureza. Tinha que morrer, tinha que ser queimado. Então quando o animal era cortado, os irmãos vão de convir com o que eu vou dizer. Quando nós vamos num frigorífico, hoje está mais moderno, mas você antigamente, na minha adolescência, a gente entrava assim, porque quando o sangue e a carne demorava, o mau cheiro era terrível. Então veja que para que o povo se aproximasse de Deus, tinha que queimar, tinha que matar animais puros, sem defeito, e o sangue corria, e isso trazia uma carniça, um mau cheiro. Aí Deus, no capítulo 34 do Êxodo, diz a Moisés: para vocês me adorar e a adoração chegar a mim, vai ter que ter incenso, e o incenso é composto de 4 elementos: o estoraque, o gálbano, a ônica e o incenso puro, tudo de uma mesma medida. Se for 1 grama de um, tem que ser 1 grama de outro. Estes elementos, esses ingredientes, eram em forma de gota, que se tornava resina, e estes no dia do sacrifício, da adoração, então Israel vinha, oferecia o sacrifício, era morto. Agora no holocausto, tinha que o mensageiro, o assistente do sacerdote, pegava as brasas, levava para o altar do incenso. O altar do incenso, no lugar santo, você vê candelabro, pães e o altar do incenso. O altar do incenso é a última peça que separa o santo do santíssimo, ou depois do véu, é a última peça para entrar no lugar da adoração, aonde a arca estava. Então o assistente levava a brasa para o altar do incenso, o outro trazia o incensário com estes 4 ingredientes: a resina, incenso. E quando o incenso sentia, levava a quintura, porque o sacerdote colocava o incensário em cima das brasas do altar. Quando ia esquentando, a resina ia se derretendo. Quando a resina se derretia, a fumaça ia tomando conta e o cheiro ia aparecendo da resina. A revista Della Colle, que é uma revista de cunho arqueológico espanhola, eu passei esse ano alguns dias estudando arqueologia no Egito com um arqueólogo egípcio. Então ele mostra, e pela lógica diz, que este incenso era tão especial, porque foi Deus que eliminou. O seu cheiro era tão terrível para eliminar a catinga do pecado, do sangue dos animais, que a cerca de 3 quilômetros, quando a fumaça e o vento levava o cheiro, aonde tinha incenso, aonde tinha inseto, eram mortos. E moças, todos que tivessem num prazo de 3 quilômetros era impactado pelo cheiro do incenso. Então ia tomando tempo, ia tomando melhor o lugar santo, envolvia o sacerdote. Quando o incenso subia, aí chegava no nariz de Deus, não o cheiro do pecado, mas o cheiro do incenso. Quando o cheiro do incenso subia, representava o povo, aí a glória descia, Deus descia na arca, e Israel o adorava pela misericórdia. Ou seja, o sacerdote rompia o véu e só entrava no lugar santo dos santos quando queimava o incenso. Agora imagina, aí agora tem na terra de novo um lugar geográfico para adorar em espírito. Só Israel, nenhum outro povo tinha esse direito. Os gentios, os pagãos que não estavam inclusos na aliança de Abraão, nem no templo podia entrar. Tinha o pátio das mulheres judias, tinha o pátio dos homens judeus, e tinha o pátio dos sacerdotes.
sacerdote, e para entrar lá, só o sumo sacerdote e sacerdote até o santo. Então, assim era, na entrada do templo, o único lugar geográfico de adoração, tinha uma placa: judeus, ou seja, gentios, não entram aqui, não pode, se passar daqui, morre. Então o gentio não podia adorar, porque era carnal. Aí vem Deus e de novo é adorado na terra. Aí vem o templo. Com o advento do templo, melhorou mais, porque Deus ratifica o templo como lugar de habitação dele. Veja que quando Absalão inaugurou o templo, Deus disse: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei a sua oração, independente da crise, porque eu habitarei neste lugar. Agora a terra tinha um lugar de adoração para Deus de novo, em espírito e em verdade. Então vem o templo, com o templo vem o glamour, com o glamour vem o pecado. Veja que Paulo, na continuação do capítulo 5, versículo 20 a 21, ele diz que Deus deu a lei de Moisés a Israel para advertir, para destacar o pecado. A lei de Moisés era para dizer a Israel: cuidado com o pecado, vocês são diferentes, não faça isso, não faça aquilo, ame e bababá. E a lei foi, mas Paulo diz que com tudo isso a lei adoeceu e não foi capaz de guardar Israel da lei do pecado e da morte. O pecado prevaleceu e ludibriou o único lugar e o único povo que ligava a terra aos céus em adoração. Aí quando o pecado vem, em síntese, aí Deus usa Isaías e vai dizer a Isaías: Isaías, o meu povo não me adora mais. O jumento, o boi, tem mais sensibilidade do que ele, porque o boi tem juízo de saber quem é o seu dono. O jumento conhece a manjedoura que se come ao contrário, mas o meu povo está insensível, não me conhece. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Veja que por conta do pecado, agora da morte não é eliminada, agora o pecado corta a adoração. Eles faziam todo o processo, mas Deus não recebia mais por conta do pecado. Em síntese, a ponto que o último profeta do Velho Testamento, veja o massacre da mensagem, ele prega contra o pecado, a corrupção em todos os âmbitos de Israel, mas ele traz esperança para a frente, que Deus não vai desistir. Deus diz: eu vou usar a voz do profeta Elias ou de João, e ele vai converter o pai aos filhos e os filhos os pais. Deus silencia, Deus diz: eu não vou mais falar com o meu povo. Isso implica dizer: eu não vou mais dar visão, eu não vou dar mais fala. O projeto está eliminado na visão humana, ou seja, não há mais relacionamento entre Deus e Israel. 400 anos de silêncio. Neste período de 400 anos, me permita, doutor Altair, fazer menção na minha visão, que é o período que Jesus mostra a João de toda aquela visão do capítulo 4, quando o Israel, o projeto espiritual, mais uma vez decepciona. Aí chega o pecado, a morte e o inferno, e diz para Deus: acabou, tem mais jeito não, eu ludibriei, eu venci, quero a audiência. João diz em Apocalipse 4 que teve uma visão, e na visão ele vê para o céu e uma porta aberta estava, e a voz diz: sobe, e ele sobe. Quando ele sobe, ele espanta, porque vê um trono armado, e um trono fala de julgamento, e ele diz que a glória do que estava sentado no trono era linda demais, mas ele, quando vai desenrolar e chega no capítulo 5, ele diz que uma coisa chamou a atenção. O que? Uma escritura na mão do supremo juiz, da mais alta autoridade de toda
a criação de todo o universo. E era tão séria que esta escritura estava escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos, ou seja, o sinônimo, a nossa condenação. Veja que quando Paulo vai escrever aos gentios, no capítulo 2 de Efésios, ele faz menção, ele diz que nós já estávamos mortos, condenados, porque vivíamos na carne, sem direito à aliança com Israel, vivendo pela nossa vontade carnal. Ou seja, ele diz, vocês já estavam condenados, ou nós vivendo debaixo das potestades do mal, conforme todos vivemos. Mas ele diz, mas Deus, pelo seu infinito amor, resolveu salvar vocês. E salvar por quê? Pela graça, por meio de quê? Da fé, que sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então veja, então agora o julgamento está aí. Se você analisar capítulo 4 e 5, Deus insiste e diz, procurem, na visão, procurem alguém que assuma a culpa deles, que cuide deles, que intervenha por eles, que pague a condenação deles. Quando alguém aparecer, aí sim eu vou investir nos gentios. Então olha como é as coisas, parecia não ter jeito, porque João diz que um anjo vem e gritando, preocupado, diz, houve a procura, no sentido da palavra. João, ninguém, a ordem era, procure no céu, na terra e debaixo da terra, se tem alguém para pagar a culpa deles. Aí o anjo vem, foi procurado, mas nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado ninguém, porque ninguém foi achado digno de olhar para o livro, de abrir o livro ou de ler o livro. Acabou o pecado, a morte apodreceu todos, desde o Gênesis até aqui. Olhe o que é que acontece no processo normal. O pecado vem e o pecado gera morte, e quando a morte vem, gera decomposição. Depois da decomposição vem a putrefação, o mau cheiro do ser humano. Então desde o homem, veja que Paulo capítulo 19, capítulo 5, versículo 20, versículo 19, eu volto a dizer, ele diz, por um homem entrou o pecado, pelo pecador e sua desobediência, mas pelo justo todos serão justificados. Ele diz, agora aqui o pecado abundou a ponto da nossa condenação. Vou fazer uma retrospectiva e você vai ver no julgamento o caráter vitorioso nesta audiência do pecado e da morte. Você vê que começou por Adão e o pecado veio. Adão foi eliminado pelo pecado, pela morte, e apodreceu debaixo da terra. Adão gerou a Sete foi a sequência, mas também a morte, o pecado venceu e jogou-lo debaixo da terra. Sete gera Enos. A Bíblia diz que nos dias de Enos voltaram a ter culto, adorar, mas não resistiram ao pecado. O pecado prevaleceu, pelo pecado a morte, pela morte a decomposição e a putrefação. Enos gera Cainã, Malalael a Jared a Enoque venceu, e Deus disse, você não merece ver a morte, vou te arrebatar em vida, para Adão saber o que ele perdeu. E Enoque é arrebatado. Antes dele ser arrebatado, ele gera Metusalém vive 969 anos e não resiste. O pecado, a morte, a carniça joga ele debaixo da terra. Metusalém gera Lameque gera Noé, Sem e a Jafé, Cã e a Jafé. Então vem a degradação geral. Pela graça são salvos depois do dilúvio. Agora vem Sem é a bola da vez, que Deus acredita em restaurar o contexto espiritual. Sem não vence o pecado, mas Sem gera Arfajade gera Elá gera Éber gera Reu gera Peleg gera Serug gera Naó gera Terá, e Terá gera Abraão, amigo de Deus, pai da fé, mas não venceu o pecado e apodreceu debaixo do solo. Abraão gera Isaac gera Jacó tem 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí todos
Todos foram ludibriados pelo pecado e a morte e desceram, não venceram. Aí Deus pega Judá, aí Judá é a bola da vez. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arã, Arã a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei um segundo o meu coração. Davi não venceu o pecado, a morte, a carniça, venceu Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Acais, Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. O pecado vence e Israel é levado para o cativeiro. 70 anos se passa, acabou, Deus desistiu, Deus não vai mais investir. Aí vem Mateus no capítulo 1 e diz: depois da deportação, do exílio, ele diz: Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, que foi marido de Maria, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre de Maria. Até aqui. Até aqui ninguém foi achado digno. Sem genealogia, sem princípio, sem fim, no ventre de Maria. Dá para entender, me permita, senhores, com base em Filipenses 2, a maior autoridade eclesiástica aqui se chama Pastor Júnior, Emanuel Júnior. Ele foi colocado como maior autoridade entre nós, e ele não vai abrir mão deste poder por causa de um pecador, de um criminoso. Pelo filho, pela família, talvez ele abra, mas por alguém ruim, quando ninguém achar, eu vou conjecturar uma visão, não está escrito, saibam o que eu vou dizer. Aí aparece a voz: eu vou, Pai. Eu vou trazê-los de volta. Mas você é Deus. Você está no ápice do poder, cheio de glória. Abre mão pelo alguém a que a gente ama, mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele diz: Pai, eu estou disposto a despir-me da minha glória. Eu estou disposto a abrir mão da minha glória, Pai. Eu não vou usurpar o direito de ser Deus. Eu vou me abrir mão do meu poder, da minha glória, para buscá-los de volta. Mas é humilhante. Não tem problema, Pai. Eu vou me humilhar, mas eu vou descer. Aí Paulo diz que ele desce em forma de servo, toma forma de homem, humilhado, e desce. E cumprindo a plenitude dos tempos, a Gálatas, Paulo diz aos Gálatas: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele veio com base em João, ele veio para os que eram seus, com base na mulher Cirofenícia: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio restaurar
o projeto espiritual, Israel. Mas Israel rejeitou. Aí Paulo diz que capítulo 10 aos Romanos, que Israel rejeitou, capítulo 10 e 11, a justiça de Deus. Mas Deus não esqueceu dele. Quando Israel rejeita, por 30 anos, por 29 anos, sendo rejeitado, por 33 anos, sendo rejeitado, por quem veio para restaurá-lo, Israel não quis saber. É nesse período de 3 anos e meio, quando Israel rejeita como projeto espiritual de adoração, não quis se recompor, se refazer, aí o projeto de Deus era alcançar os gentios. E como os gentios agora entram na visão, no radar, que já estava na programação da nova aliança de Jeremias, havia um preço. E é aqui por isso que eu disse que os próprios discípulos ficaram assustados, porque o judaísmo, a religião dizia que um judeu não podia nem cumprimentar um gentil ou um samaritano. Agora Jesus está falando com uma descartada, que adorava nos montes do norte. E no diálogo, é o texto que a gente leu, quando ele vai falar, a mulher pergunta, veja que a iniciativa da pergunta é dela: Senhor, vocês dizem que o único lugar de adoração verdadeira é Jerusalém, mas nossos pais nos ensinaram que é aqui no monte. Aí Jesus responde e diz: está chegando a hora, e já chegou. Que não vai ser no monte nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e é necessário que todos que se aproximem deles para adorá-lo têm que ser em espírito. Ela diz: eu sei, Senhor, que o Messias virá, o chamado Cristo, conhecido Cristo, e ele vai nos ensinar. Aí ele diz: sou eu sou o Messias que falo com você. Israel rejeitou, e agora Israel vai usar os principais elementos jurídicos e legais para acabar com a história desse Jesus. O primeiro é a lei de Moisés, porque apresentar para a lei de Moisés Jesus como pecador precisava ter provas. Então eles usam Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, porque Deus disse: quando alguém entre vocês cometer pecado e vocês o matar em um madeiro ou levantá-lo no madeiro, maldito ele é de Deus. Maldito ele é de Deus. O seu corpo tem que ser tirado da cruz no primeiro dia, senão a terra fica maldita. Então veja que eles, para crucificar Jesus legalmente pela lei de Moisés, usaram Jesus como pecador, e faz sentido. Pela lei que regia de Roma, expunha ele, além de pecador, a morte de cruz, a vergonha. Por isso que Paulo diz que ele se humilhou até a morte, e ele destaca em morte de cruz, que era o ápice da humilhação, tanto para a lei como pecador, como para a lei regente de Roma, era insurgente, criminoso, desobediente. Olha a seriedade. Isaías dá sentido quando ele diz que agora ele resolveu assumir a nossa culpa para nos colocar no cenário de adoradores. Porque agora o Éden de Adão decepcionou, o Éden de Lúcifer decepcionou, o templo, o tabernáculo espiritual de Israel só tinha glamour, mas não tinha mais verdadeira adoração. Então o que é que eles fazem? Condenaram-o. Tão sério, porque Isaías diz que os nossos pecados foram colocados sobre ele.
ele se tornou maldito perante a lei, perante Deus, por causa de mim e de você, que não tínhamos direito nem de entrar no templo. Ele é preso, e depois de condenado, é mutilado pelos chicotes romanos. Alguns historiadores dizem que os cortes que os chicotes romanos causaram nele eram tão profundos que dava para ver órgãos funcionando dentro dele, sem botar luneta, sem botar lupa, olhando a olho nu. Do couro cabeludo, a planta do pé, corria sangue, pela coroa de espinho. Ele poderia desistir, mas ele não abriu a sua boca, porque a nossa cura estava sobre ele, e por ele não desistir, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Dilacerado, 9 horas é posto na cruz, envergonhado, humilhado, afrontado, mas não abriu a boca. Meio-dia, a natureza não suporta, e o sol para de brilhar. O julgamento estava sendo decidido. Expectativa no céu, debaixo da terra e na terra. Pela primeira vez, ele sente o peso, não o peso do pecado simplesmente, mas o peso da ausência, porque o pecado faz separação entre ele e Deus. E ele grita: Deus, por que me desamparaste? Porque o teu pecado estava totalmente sobre ele na cruz. 3 horas da tarde, ele expira, a morte veio, e como todos que eu citei, de Adão até aqui, ele se tornou igual. A morte veio e leva-o. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tira o corpo no primeiro dia, para a terra não ficar maldita, porque na cruz ele era pecador. Quando ele morre, tiram da cruz e colocam num sepulcro novo. Quando ele entra no sepulcro, a morte já entra gargalhando. Venci. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram aonde? Na cruz. Quando ele entra no túmulo, já não é mais. Os nossos pecados ficaram lá. Olha como isso é lindo. Se eu morrer aqui agora, se eu morrer, ou qualquer um de nós, falando literalmente, a decomposição, a morte, por exemplo, a morte matou alguém aqui. Quando ela morta, ela venceu por meio do pecado. A decomposição tem 1 hora depois de morto para começar a decompor o corpo humano, de dentro para fora. Ela chega ao ápice da decomposição com 24 horas. Quando a decomposição compõe o seu papel e decompõe o corpo humano, a putrefação chega, a carniça, o mau cheiro. Os estudiosos dizem que pelo estrado do corpo de Jesus, do massacre do chicote, da cruz, dos grampos, como o corpo dele entrou, no máximo cada composição ia precisar era de 9 horas, não ia precisar de 24, porque o corpo dele estava dilacerado. Então Jesus é colocado no túmulo,
e a morte espera ele feder. 3, 5 horas da tarde da sexta-feira, das 6 horas, e a decomposição não chega. Das 9 horas, a decomposição não chega. Sábado, 5 horas da tarde, no nosso calendário, ou no calendário judeu, é o segundo dia, já vai no sentido normal para 24 horas, no calendário judaico, e a decomposição não vem. Chega a noite, meia-noite, vai para 32 horas, e a decomposição não entra. Vamos partir para 4 horas da manhã, de manhã cedo, de madrugada. Vai para quase 40 horas e a decomposição não chega. Aí a morte chama a decomposição e diz: o que é que está acontecendo? Eu já o venci, mas ele não está se decompondo, o corpo dele não muda, o sangue não fede. Aí a decomposição diz: aí é com o pecado, chame ele, que eu só entro se tiver pecado. Sem pecado eu não posso decompor. Aí a morte chama o pecado e diz: pecado, já vai dar o terceiro dia, e você, o que é que está acontecendo? Ele não fede, ele não decompõe. Aí o pecado diz: esse é diferente. Em tudo eu tentei. Veja que o pecado, em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu. E como ele não cedeu, eu não posso entrar. Ele é santo, ele é puro, é diferente. A decomposição, a morte, o inferno e a putrefação perderam. Aí o céu se abre e Deus chama 2 anjos e diz: desce lá, ele venceu. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Os anjos rolam a pedra e a voz de Deus manda ele voltar. Volta a viver, 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 volta. Ele ressuscitou. Paulo 5:20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça superabundou a graça superabundou. Depois de 10 dias, 40 dias, com mais 10, 50, ainda estava a nossa condenação. O julgamento ainda estava rolando, mas agora garantido. Aí João diz que ele volta ao céu, agora glorificado de novo. Agora todos os seres, todos os anjos iam ter que reconhecê-lo. Quando ele entra no céu, aí um anjo gritou mais forte do que o primeiro: João, para de chorar. Capítulo 5. O que é que houve? Ele olha para a porta do céu, alargada pela glória que ele entrou. Aí o anjo diz: eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, e ele é digno de tomar o livro, de quebrar os selos e de ler o livro. Aí ele vai direto para o que estava sentado no trono. Ele pega o livro. Quando ele pega o livro, o céu entra em glória e em louvor, porque os 4 seres viventes e os 24 anciões começaram a adorá-lo e dizer: digno tu és de tomar o livro, de quebrar o selo e de o ler, porque tu fosse morto, mas reviveste, e com teu sangue compraste para Deus povo, língua, tribo, raça e nação, o negro, o branco, o pobre, o rico, o judeu, o gentil, o pagão, quem não crê. Agora tu os tornaste sacerdote, adorador direto, adorador direto, adorador direto.
Libigaya Shabagaba Yedeba. Urapagaya Shaya Rise. Orapia Jaxapla say, Oraya Plaicat Safai, Reia sai. A glória de Deus está invadindo esta casa. O Espírito Santo está invadindo esta casa. Agora! Aí Paulo diz no capítulo 8 aos Romanos: portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, não é mais carnal, mas anda segundo o Espírito, porque o Espírito de Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre agora, não tem mais véu, agora não tem mais animais. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Paulo diz aos Coríntios: não sabeis vós que Deus não habita, isso Paulo e gentil, que Deus não habita em templo feito por mão de homens? Não sabeis vós, olha se você tem razão ou não, que o vosso corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em vós. Agora imagina, não dependemos mais de alvenaria. Se um crente só, porque a Bíblia diz que ele é maior do que quem está lá fora, o que está lá fora. Se um crente só, como sacerdote, como cheio do Espírito, porque desde o Gênesis 6 foi tirado. Agora ele diz: Pai, eu disse a eles que ia te pedir para derramar o teu Espírito, Pentecoste. E Pai, derrama para o Espírito ficar com eles para sempre. Aí Deus diz: desce. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se um crente só cheio do Espírito abala o céu, esse templo foi feito para nós nos reunirmos. Agora olha para quem tem lá e diga: se eu só já mexo com o inferno, já abalo o céu em adoração, imagina eu e você juntos. É por isso que me dizem: Gênio, tu prega nos maiores trabalhos do Brasil, tu prega nas convenções gerais do teu estado e do Brasil, tu viaja muitas vezes para fora do Brasil. Quando eu sair daqui já vou me preparar para ir para Amsterdã pregar o congresso, e tu ainda pula, ainda corre, ainda fala em línguas estranhas. Eu digo: agora é que eu estou cheio. Quanto mais perto de Deus, mais em Espírito fica. Quanto mais cheio do Espírito, mais doido por Jesus fica. Quem vem comigo, quem adora, deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, e se tiver um crente do mesmo sexo perto de você, com todo respeito, vira para ele, a não ser que seja íntimo, vira para ele aí. Me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui, o senhor. Vira para ele, com todo respeito, olhando nos olhos dele, como eu estou com o meu companheiro aqui, diga: não estou nem aí. Como você chegou na EBO, é pela fé. Diga: quero saber como você vai sair. Diga: vou sair cheio, vou sair pegando fogo, vou sair adorando. Diga a ele: me faz um favor. Diga a ele: me faz um favor. A partir dessa EBO, se tu encontrar alguém por aí que pensou que eu estava frio, que eu não adorava mais, que eu estava carnal, dá um recado a ele. Diga: eu estou cheio do Espírito, e vou
você vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Eu vou pegar fogo. Abraça ele, diga: recebe, recebe, abraça ele. Adora, 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 adora. Vai, vai, dá vazão. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, recebe agora. É Deus da fé, é pela fé, é pela fé, é pela graça, por meio da fé. Agora! Tem muitos lugares que nós não vemos mais isso. Tem muita Assembleia de Deus que trocou o barulho das línguas estranhas pelas palmas. Mas eu estou em Birigui, e a Assembleia de Deus em Birigui ainda fala, ainda tem poder, ainda adora. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus em Birigui agora.